Eu acho que essa câmera está com um pouco de miopia. Assim como esta câmera que está me filmando agora, os nossos olhos têm a incrível missão de capturar as imagens do nosso dia a dia. Conheça agora um pouco mais sobre os olhos e a visão. A nossa visão é certamente o sentido mais usado no nosso dia a dia. É só você pensar um pouquinho. Da hora que você acordou até agora, quantas atividades você fez que você utilizou a sua visão? Será que você conseguiria realizar tudo sem enxergar? Difícil, né? Enxergar é algo que trabalha em conjunto no nosso corpo. Primeiro, nós temos que ter um equipamento para a coleta da luz, que são os nossos olhos, e também uma parte específica do nosso cérebro. A esse conjunto nós chamamos de visão. Os nossos olhos estão localizados numa região estratégica, na frente do nosso crânio, numa cavidade chamada órbita ocular. Nosso olho mede aproximadamente 2,5 cm e no entorno dele nós temos uma média de 6 grupos musculares que trabalham na movimentação dos nossos olhos. Externamente nós temos aqui o supercílio, nós temos uma pálpebra e essas duas estruturas elas ajudam na proteção contra poeira, contra suor e principalmente contra, por exemplo, agentes que estão no ar, que podem entrar nos nossos olhos e causar algum problema. No olho, nós temos 3 membranas basicamente. Uma membrana mais externa, que nós chamamos de esclerótica, uma membrana interna, que nós chamamos de coroide, ou também túnica vascular, e uma camada mais interna ainda, que nós chamamos de retina. A retina vai ser a parte responsável por formar as imagens dos nossos olhos. A parte frontal dos nossos olhos nós chamamos de córnea. É uma camada muito transparente que dentro dela tem um líquido. Esse líquido nós chamamos de humor aquoso. A parte colorida dos nossos olhos nós chamamos de íris. Cada pessoa tem um tipo de íris e um tipo de cor. Nem mesmo gêmeos, que são gêmeos idênticos, têm 2 tipos de íris iguais. Eles são diferentes. A íris é importante porque ela controla a abertura e o fechamento de uma estrutura que nós chamamos pupila. É pela pupila que a luz entra aos nossos olhos. Quando nós saímos ao sol, quando nós estamos num ambiente com muita luz, a nossa pupila fecha, fica bem pequenininha. Agora, quando nós estamos num ambiente pouco iluminado, a nossa pupila se dilata. Isso tudo para facilitar a entrada da luz, que vai sensibilizar a nossa retina. Logo que atravessa a nossa pupila, a lente passa pelo cristalino. O cristalino é uma lente que nós temos nos nossos olhos. O cristalino tem por função se achatar ou se expandir, e isso vai auxiliar no foco da imagem. É através dessa diferença do cristalino que a luz consegue chegar nos nossos olhos e fixar-se lá na camada da retina. Na retina nós temos 2 grupos celulares muito importantes. Essas células são chamadas de células fotossensíveis. 2 são essas células. Primeiro, os cones, que vão ficar responsáveis pelas luzes coloridas. São 3 tipos de cone. Cones para a cor verde, cones para a cor azul e cones para a cor vermelha. A combinação dessas 3 cores basicamente faz com que nós enxerguemos todas as outras cores do nosso planeta. E nós temos também um grupo de células chamadas de bastonetes. Os bastonetes, eles serão os responsáveis por enxergar no claro ou no escuro. Uma vez que a luz atravessou todas essas estruturas e chegou na nossa retina, ela deixa de ser energia luminosa e ela passa a ser energia elétrica. Essa energia elétrica é conduzida por um nervo chamado nervo óptico. E numa parte do nosso cérebro, ele vai identificar essas imagens. Essa identificação depende do conhecimento sobre essa imagem. Ou seja, a luz passando, a sensibilização das nossas células e principalmente o significado atribuído àquela imagem é o que nós chamamos de percepção visual. Sempre que nós falamos sobre os olhos e a nossa visão, 2 são as doenças mais comuns que a gente discute. A primeira delas é a miopia. Será que você é míope? O míope enxerga mais ou menos assim. As pessoas que têm miopia têm dificuldade de focalizar objetos que estão distantes, que estão longe. Por quê? O que acontece de diferente? Uma pessoa que é míope tem a imagem formando-se antes da retina. Por isso, a necessidade de um óculos.
Os óculos terão lentes específicas que farão uma divergência para esses raios luminosos. Com os óculos, os raios luminosos passam a sensibilizar a retina e aí a pessoa passa a enxergar normal. A hipermetropia é uma outra doença da visão, também uma doença muito comum. Só que diferente da miopia, ela é totalmente inversa. Ou seja, no caso da miopia, a imagem se forma antes da retina. A hipermetropia, a imagem se forma depois da retina. Por essa diferença, nós também temos que utilizar uma lente que auxilia justamente no focar da imagem na nossa retina. Para terminar, vamos falar do daltonismo. O daltonismo é uma outra doença genética que vai ocasionar um probleminha na visão. O daltônico, ele não consegue enxergar alguns tons de cor, porque ele tem uma deficiência justamente nas células dos cones, normalmente voltada mais para o verde, a ausência do verde. O daltonismo é uma doença que ocorre principalmente nos homens, mas ele pode ter em mulheres também. E é uma doença de origem genética, ou seja, nós não adquirimos isso do nada, nós herdamos dos nossos pais e dos nossos familiares. Existe um teste muito rápido de se fazer para identificar se você é ou não daltônico. Eu vou projetar algumas imagens aqui e você deve identificar alguns números nessas imagens. Preste muita atenção. Que número você vê nesta imagem? E nesta outra? E esta imagem, você consegue identificar? Sumiu! Calma! Se você não conseguiu identificar algumas dessas três imagens, não se preocupa. Esse é só um teste simples, ele pode gerar falsos positivos. Se você ficou em dúvida, claro, você deve consultar um oftalmologista. Agora você sabe um pouco mais sobre o sentido da visão e sobre os olhos. Gostou? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!